Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos no nosso devocional. Terminamos ontem a linda leitura e meditação na Epístola aos Hebreus, que eu tenho certeza que serviu de alimento para a sua vida, assim como serviu para a minha. E hoje nós estamos nesse devocional mais uma vez. Eu agradeço ao Senhor pela tua vida. Muito obrigado, você que já é inscrito, já é inscrita nesse canal. E não esquece, deixa seu gostei. É muito bom para o crescimento do canal. E faz uma coisa, evangelize. Compartilhe esse vídeo desse devocional com seus amigos, tá bom? Com seus grupos também. E eu te convido para ao meio-dia estar orando comigo, no Orando ao Meio-Dia. Nós vamos meditar na manhã desse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32. É a parábola dos dois filhos. Jesus gostava muito de ensinar através das parábolas. Então diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que palavra o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã. Quando essa palavra veio ao meu coração para estar junto com você, nos alimentando nesse banquete, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, eu fiquei me perguntando: por que, Senhor, esta parábola dos 2 filhos? E a gente encontra essa parábola somente no Evangelho de Mateus. A gente não encontra em Marcos, nem Lucas, nem João. E olha só, apenas Mateus registra essa parábola. Aparentemente, ela é contada em Jerusalém, na última etapa do ministério de Jesus. Essa parábola, ela é a primeira de 3 parábolas dirigidas contra os líderes religiosos. Olha só, os líderes religiosos daquela época. Olha só, esse assunto é um assunto que muitas vezes incomoda, mas o que eu quero meditar com você nessa manhã é o que diz aqui. Jesus está mostrando ali a beleza, o cuidado, o privilégio de um convite, mas também está nos ensinando a responsabilidade nas respostas. Quantas vezes nos chegam e dizem assim: você pode fazer isso para mim? E você diz: eu vou fazer. E depois simplesmente aquilo esquece. Muitas vezes a gente chega a responder que vai fazer só para a pessoa não ficar atrás da gente todo o tempo. Não, já aconteceu isso com você? É chato isso. Talvez na hora a gente nem perceba, mas a pessoa que ficou esperando, ela fica triste. E aqui Jesus está chamando a atenção e usando a figura de uma autoridade do pai para com os filhos. A parábola diz: mas que vos parece? Ele está perguntando: o que é que parece para vocês essa situação? Um homem tinha 2 filhos e esse homem, ele se dirige aos 2 filhos. E a Bíblia diz aqui que ao primeiro ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ora, a vinha pertencia a eles também. Eles eram filhos. Mas ele diz:
filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Por quê? Porque ele não tinha morrido ainda, então eles eram herdeiros, mas não tinham herança ainda. Ponto. Ele, porém, esse primeiro filho, ele dá uma resposta que na primeira visão nossa, a gente acha que é uma resposta grosseira, mal educada, sem amor. Mas olha o que ele diz. Porém, respondendo, disse, não quero. Ponto. Simples assim. O pai diz, vai trabalhar na minha vinha hoje, filho. O filho vira para o pai e diz, não quero. E o interessante que o pai, o Jesus não conta aqui dizendo que o pai ficou, você tem que ir porque eu sou seu pai. Não, não diz isso. O que é que diz? Que esse filho que dá essa resposta para esse pai dizendo, não quero, ele se arrepende e faz uma coisa interessante. Ele vai trabalhar na vinha. Mas é essa mesma parábola que Jesus não explica aqui, Mateus não conta, dizendo que ele foi para o pai e disse, ó pai, eu me arrependi da resposta, desculpe, eu vou lá trabalhar. Não, ele faz isso com ação. Essa é a atitude desse filho que na primeira hora ele diz, não quero. Ele não queria ir, mas depois ele para, medita, pensa no pedido, pensa em quem foi que pediu para ele e ele vai. E isso nos traz uma lição maravilhosa, do que muitas vezes nós recebemos da parte de Deus uma ordem, um mandato, e a gente diz, eu não vou agora não. Quando der tempo eu vou, e se der tempo eu vou. É a primeira reação. Depois a gente respira, para e diz, opa, quem foi que me ordenou ir, que me mandou ir, que falou comigo? Foi alguém acima de mim. Então, eu vou fazer, eu vou obedecer. E aí a gente encontra aqui que este mesmo pai vai para o segundo filho e faz a mesma coisa. Filho, vai para minha vinha trabalhar hoje. Esse segundo filho, prontamente, eu vou sim, pai. Claro que eu vou. Imagina que eu vou deixar de atender um pedido do senhor. Era como que ele estivesse dizendo, eu sou filho obediente aqui, né? Só que tem um detalhe aqui. A Bíblia diz, olha só, o versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo o segundo filho, disse, eu vou, Senhor. Aí tem um ponto e vírgula. Eu vou, Senhor. É uma reverência, é um respeito. Aí logo à frente tem, e não foi. O primeiro filho disse ao pai, não quero. Em seguida se arrepende e vai. O segundo filho, com todo cuidado, com toda a obediência, diz, eu vou, Senhor. E não vai. Olhando assim, quem foi o mais correto? O que falou não quero e foi? Ou o que falou eu vou e não foi? Qual foi de mais responsabilidade? Qual que chamou mais a atenção do pai? É lógico que seria o primeiro. Porque ele foi sincero, ele disse eu não quero, mas depois ele se arrepende e vai trabalhar. O segundo diz, pois não, eu vou, e não vai. Simplesmente não dá valor àquilo que foi solicitado para ele. E isso, no versículo 31, Jesus vai falando essa parábola e a pergunta é, qual dos dois? Veja que quando começa esse versículo 28, Jesus diz, que vos parece? Ele quer uma resposta, é um questionamento. E quantas vezes nós somos ensinados através de perguntas, de questionamentos? E é isso que o Senhor está nos alimentando nessa manhã, nos ensinando a obedecer. E aí diz aqui, qual dos dois fez a vontade do Pai? Era uma pergunta que ele estava fazendo. Ele estava fazendo essa pergunta para chamar a atenção exatamente daquelas pessoas que se achavam os melhores, os mais corretos. E aí diz aqui, qual dos dois? Aí, olha a resposta. Disseram-lhe eles. Então todos responderam. O primeiro,
Disse-lhe Jesus: realmente, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. O que é que ele estava dizendo? Não importa você ter patente de cargos na igreja, do que for, não importa nada disso. O que importa é a sua atitude. É bom ter o cargo de líder, de missionário, de pastor, é ótimo, é um chamado de Deus. Mas aqui está chamando a atenção para tomar cuidado. Como é que eu vou agir diante daquilo que eu sou solicitada a fazer pelo próprio Deus? E aí ele explica aqui. Por quê? Porque Jesus estava na terra e os publicanos e as meretrizes acreditavam nele. Olha o que faz aquela mulher que vai ao poço conversar com Jesus. Então, é uma coisa interessante isso e que nos chama a atenção e que nos leva a parar um pouco e analisar como está o nosso comportamento, a nossa disposição em atender ao chamado do Senhor. Será que nós vamos agir como o primeiro filho? Dizer, eu não quero fazer, não me mete nisso, não tenho chamado para isso, eu não vou fazer, e depois se arrepender e ir fazer em obediência? Ou vai fazer igual o segundo filho que vai dizer, pois não, Senhor, estou pronto, pode me chamar, eu vou para todo lugar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou fazer evangelismo ali, eu vou varrer a igreja, eu vou limpar a cadeira, pode me chamar, pastor. E na hora que chama, você não está lá para fazer. Você diz, eu vou, mas você não vai. Isso não agrada a Deus. Missionária, por que você trouxe essa palavra esta manhã? Porque o Senhor mandou eu falar esta manhã, exatamente para me alimentar. Porque quando a palavra é passada para você nesse devocional, ela já veio para mim. E ela vai para você e volta de novo para mim. Então isso é um chamado de atenção. Releia essa parábola dos dois filhos, Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. É uma grande lição para a nossa vida. E nós precisamos entender quando Jesus manda as pessoas para vir nos alertar. Certo? Isso aqui é muito maravilhoso, a gente estudar as parábolas ditas por Jesus e os ensinamentos que ele nos dá através da leitura da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Nós estaremos aqui com mais uma porção da palavra de Deus para nos alimentar, para sermos alertados quanto à nossa vida aqui na terra, porque nós temos um alvo, é chegar no céu junto com Jesus Cristo e cear com Ele. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoe a você e a sua família, te dê uma manhã maravilhosa, um dia abençoado, e eu te espero ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia. Deus te abençoe.